Oi, gente! Eu sou a Helena, colaboradora do blog Brasileiras pelo Mundo. Eu moro no Haarlem, que é uma cidade próxima a Amsterdã, aqui na Holanda, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as holandesas. Os dados que eu vou passar aqui para vocês, eu tirei de algumas pesquisas que eu encontrei e também de algumas entrevistas que eu fiz com as holandesas, principalmente na estação de trem, né, onde eu sempre tinha oportunidade de encontrar alguém ou esperando o trem ou durante o trajeto. Também perguntei no meu curso de inglês, no Clube do Livro, meu marido perguntou para as mulheres no trabalho dele. Então foi legal porque eu consegui trazer aqui um pouco de como as holandesas se veem. As holandesas são conhecidas por serem mulheres altas. Numa pesquisa de 2010, diz que a média de altura é 1,80. Por serem mulheres loiras, confiantes, sinceras, e isso não é uma característica só das mulheres, mas dos holandeses em geral, e muito bonitas. Numa pesquisa feita em 2014, a Amsterdã ficou em 10º lugar das mulheres mais bonitas. Elas costumam ter filhos mais tarde, lá por 35 anos. Antes disso é muito difícil e antes dos 20, impossível, de acordo com elas mesmas. A maioria tem por volta de 2 filhos. E foi legal porque quando a gente perguntou, elas falavam entre 1 e 2 ou 2 e 3, mas algumas foram bem específicas, falaram 1,5 ou 1,7. Então, essa é a média de filhos que elas têm aqui. Em 2014, foi feita uma pesquisa que diz que a Holanda é o país com menor desigualdade social entre homens e mulheres. Então, aqui, elas realmente se sentem livres para fazerem o que quiser. E isso, muitas delas deixaram claro quando eu perguntei. Quando eu perguntava se tinha trabalho específico, elas disseram que não. Claro que tem alguns trabalhos onde há mais homens e alguns trabalhos onde há mais mulheres, mas isso é uma escolha e elas realmente se sentem livres para optar por qualquer trabalho. E essa igualdade também pode ser vista dentro de casa. Por exemplo, algumas tarefas de não só da limpeza da casa, mas do cuidado com os filhos são divididas entre pais e mães. Então é muito comum aqui a gente ver também o homem sozinho levando um carrinho de bebê ou levando 2, 3 filhos na bicicleta. Inclusive, uma das moças que eu entrevistei disse que ela trabalha 3 dias e o marido também trabalha 3 dias e cada um tem um dia livre para ficar com os filhos. Então isso é bem dividido aqui. Tem um livro publicado em 2008 chamado Dutch Women Don't Get Depressed, escrito pela Ellie de Bruin. E esse livro diz que as holandesas são naturalmente bonitas, elas vão de bicicleta fazer compras, têm muito tempo com os filhos e com o marido, fazem aula de arte no meio da semana e gastam as tardes sem pressa tomando um café com as amigas. Ela ama trabalhar meio período e não ganha tanto quanto o marido, mas está tranquila com isso. Quando eu falava sobre esse livro com as holandesas, eu perguntava do trabalho, realmente aqui todas elas, todas as que eu perguntei, claro que há exceções, mas a grande maioria, na verdade 70% da população feminina tem trabalho de meio período. Então elas trabalham um período do dia e o outro período é dedicado para ficar com o filho ou para outras atividades que elas tenham. E quando eu perguntei se elas têm outras atividades, todas têm alguma atividade, seja em alguma aula ou seja um hobby. Então, algumas que eu perguntei participam de clube do livro, outras fazem corrida, outras fazem aula de fitness e bootcamp, outras praticam esporte, inclusive elas me falaram que o rock tá bem em alta aqui. Todas têm atividades para esse outro período. Sim, na grande maioria a resposta foi: realmente o trabalho não é o nosso objetivo principal de vida, vamos dizer, não é o nosso foco principal. A gente também tem o foco na família, nos amigos, em atividades físicas. Então esse é um pouquinho do dia das holandesas. Elas trabalham meio período e têm um tempo para cuidar dos filhos, que é uma tarefa não só delas, mas dividida com o marido, cuidar da casa e praticar atividades, encontrar com as amigas, ter um tempo para praticar os hobbies que elas gostam. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até mais!